Que alegria estar aqui com vocês hoje. E eu vou falar especialmente para você que é clínico geral, que gosta de atender criança, ou você que já é odontopediatra. E seja muito bem-vinda ao programa Encantamento Tia Bela. Nele, eu vou te ensinar a como se tornar uma dentista, uma odontopediatra reconhecida, diferenciada e bem preparada para atender os bebês. E o tema da nossa live de hoje é muito interessante. Ele fala: dentista, você sabe que criança tem autoestima? Vocês já pararam para pensar como esse tema ele é bem pertinente? A gente fala muito sobre estética em geral. Hoje o mundo ele gira muito em termos de estética. A gente tem, em termos da odontologia, a gente tem a estética no adulto, que está sempre buscando melhorar o sorriso, além da função que é a obrigação do dentista, a gente tem os adultos que buscam ir ao consultório para ter uma estética melhor. Todo mundo gosta de poder sorrir com os dentes, de poder com alegria mostrar o sorriso, com saúde também. Então, a estética é uma coisa muito importante hoje no mundo. E a gente deve também, claro, ter um equilíbrio para buscar essa estética. Porque estética também buscada com muita intensidade e visando somente a estética também não faz bem. Mas um meio termo que a gente consegue de buscar a estética, a gente sabe que isso faz bem para todo mundo. E a gente também tem a estética nas crianças. Nós que atendemos crianças no consultório, nós que somos odontopediatras já pós-graduadas, nós também temos que ter este olhar de lembrar que a criança ela tem autoestima. A criança também gosta de sorrir, gosta de se sentir bonitinha. A gente acha que não, mas gosta sim. E eu ainda vou te falar uma coisa: tem criança que a partir de uns 2 anos e pouquinho, já percebe os dentinhos. Eu fico impressionada com isso aqui no consultório, porque eu percebo que as crianças, cognitivamente, como elas vão avançando desde a fase de bebês, elas vão também tendo uma maturidade para também reconhecer o que está bonitinho e o que não está bonitinho. E nós, dentistas, temos a obrigação de ter esse olhar. E hoje eu vou falar também um pouquinho agora sobre a importância da estética que a gente tem no convívio, porque a gente convive com as pessoas, a criança também convive com os pais, convive com os avós, convive com os coleguinhas na escola, os adultos também convivem com as pessoas no trabalho, convive também com a família. Então, a estética ela é muito importante no convívio social, porque eu tenho que estar me sentindo segura para poder conversar com as pessoas quando eu penso em estética. Não que eu tenha que ter o sorriso mais maravilhoso do mundo, mas uma estética equilibrada, razoável, todo mundo gosta de ter essa estética. E o dentista ele tem que ter esse olhar que a criança tem realmente essa autoestima, para que você possa ser realmente um dentista diferenciado. Porque as pessoas que te buscam, elas às vezes não vão te falar: olha, eu estou buscando a Tia Bela, você sabia que eu tenho autoestima? A criança não vai falar isso, e nem os pais. Isso é uma percepção que a gente tem que ter, e ela tem que ser inerente ao seu cliente te falar ou não. Isso já tem que estar bem engajado no seu coração para oferecer esse olhar diferenciado, da gente saber que as crianças elas têm autoestima. E hoje o mundo mudou, a gente está com essa exposição tão grande hoje pelas redes sociais, fotos. Vocês já devem ter observado como que os pais amam tirar fotos das crianças. Aqui no consultório eu tenho uma mãe, aliás, eu tenho várias mães que amam fazer foto das crianças. E eu tenho uma mãe que chama o nome da criança e uma foto por dia, o Instagram. E todos os dias essa mãe faz uma foto da criança. É claro que é para como se fosse a rede social se tornar, por exemplo, o Instagram, um painel da vida da criança desde que ela é pequenininha. Então, a gente pode pensar que realmente o mundo mudou. Hoje, em vez da gente ter o álbum lá revelado, a gente tem as redes sociais que contam a nossa história. Então, hoje a gente vê o quanto que os pais amam tirar foto. Aqui no meu consultório mesmo, até as primeiras visitas na consulta, eu vejo que os pais amam. Ai, vamos tirar, Tia Bela, uma fotinha da primeira consulta. E é claro que a criança, a gente quer que ela esteja com um sorriso bonito, que ela esteja com um sorriso saudável, que é o mais importante, com saúde e com uma estética agradável de ser vista pelos pais, por todo mundo que a gente convive.
Então, o mundo mudou sobre isso. E a gente tem também, gente, hoje, que infelizmente, no lado da estética, a gente tem muitas coisas hoje de comparação, né? Que isso aí talvez não tenha um lado muito bom, mas infelizmente hoje existe muito isso sobre a questão da comparação. E quando eu sou um dentista que eu não tenho esse preparo, esse olhar para resgatar essa autoestima da criança, muitas coisas podem passar despercebido no meu consultório. Vocês já pararam para pensar nisso? Quantas vezes, às vezes, a gente atende as crianças e a gente, sem esse critério, esse olhar sobre a autoestima, a gente deixa muitas coisas passarem despercebidas. E isso aí talvez não seja nem legal, né? E uma coisa interessante é que as crianças, elas são muito puras. As crianças que nos procuram, eu falo que é o ser mais próximo de Deus. Eu amo atender criança. Se tivesse que escolher, eu faria de novo a escolha da odontopediatria, porque as crianças são puras, elas são seres bem próximas de Deus, elas falam a verdade com a gente. Eu fico rindo, porque às vezes na consulta, quando eu pergunto, tá usando fio dental? Aí a criança dá aquela olhadinha assim para a mãe, porque ela tem vontade de falar a verdade, mas aí ela dá aquela olhada para a mãe com medo da mãe poder ficar triste, mas ela acaba falando. Aí ela olha para a mãe e a mãe faz o sinal que ela pode falar a verdade e ela fala, a gente não está usando fio dental. E a criança é muito pura nisso, né? Então, às vezes, eu falo que algumas crianças que não têm segurança para sorrir, elas precisam muito desse critério do odontopediatra, do dentista que atende criança, porque às vezes ela não percebe algumas coisas em termos de estética e de saúde, e ela se expõe também, muitas vezes, sorrindo, porque a criança é livre para sorrir, e ela se expõe, e o dentista, ele não teve esse olhar para além dos dentes, que é o olhar da alma mesmo, para ver se a criança, ela realmente está feliz. E a criança, quando ela se apresenta com algum problema estético no nosso consultório, é muito importante que a gente pense também que ela pode estar tendo também alguma dor, porque a gente sabe que as lesões de cárie, elas podem fazer com que as crianças apresentem um quadro de dor, ou podem também começar a aparecer sem a criança ter dor. Mas é muito importante que nós também, profissionais e os pais, percebam realmente se a saúde bucal da criança ela está indo, caminhando bem, se desenvolvendo bem, ou se essa criança realmente começou a ter as lesões de cárie, e muitas vezes a criança tem dor, e ela, às vezes, por ser muito subjetivo, a manifestação da criança, ela, às vezes, não sabe dizer muito bem que ela está com dor, e a gente tem que ter esse olhar muito diferenciado, não só para a estética, mas também a questão da dor. Eu falo que um dentista, um odontopediatra que tem esse cuidado, ele vai colher realmente no final do tratamento, fazendo todo o planejamento, a estética, porque ele tem um olhar de tudo que está acontecendo naquela boquinha da criança. Assim também é com o adulto. A gente gosta de colocar todo mundo, eu não atendo adulto, mas eu vejo meu esposo, a gente gosta, ele fala, de colocar todo mundo com um sorriso bonito, mas o principal é a gente devolver a função, né? Função mastigatória e várias funções que a gente exerce na boca para a fala também, que a gente tem que estar com os dentes bem cuidados, porque quando você está com dor, você incha o rosto e tudo isso fica bem alterado. E a criança também, gente, tem uma outra coisa além da dor. A criança pode se apresentar no nosso consultório triste. Às vezes vem aquela criança que chega e você na sala de espera, você já percebe que essa criança, ela tá triste, ela tem um olharzinho caído assim, ó. É uma criança que às vezes não manifesta nem que tá com lesão de cárie e nem a dor. Mas de cara, quando chega no meu consultório, eu percebo que essa criança tem alguma coisa acontecendo de errado. Talvez eu ainda não sei nem que é a questão da lesão de cárie, mas eu sei que essa criança tem alguma coisa. E outra coisa bem importante que a gente tem que estar sempre atento é a questão que as crianças, às vezes, elas se apresentam de forma tímida e elas não sabem muito bem colocar para a gente aquilo que está incomodando, né? Se você pegar, por exemplo, os bebês que são até 3 anos, e fazendo um parêntese aí, hoje, no meu dia, eu tive que atender um bebezinho de 1 ano e 8 meses, e ele está com 8 lesões de cárie. E, na verdade, eu percebo assim, que ele não percebe a questão da autoestima, porque ele só tem 1 ano e 8 meses, né? Mas o sofrimento que ele está passando ali é por questões de dor. Mas eu também tenho que ter esse olhar e eu vou procurar fazer o melhor possível nesse bebê, mesmo ele tendo 1 ano e 8 meses,
mesmo ele também não ainda dando valor, né, à questão da estética, mas eu que tenho esse olhar, que sou um profissional que tento me diferenciar nisso, eu faço isso de uma maneira bem natural e bem automática. Então, a criança que percebe, que a gente coloca aí mais ou menos por volta de uns 2 anos e meio, a criança já percebe os buraquinhos, né, falando de uma maneira bem corriqueira, a criança já percebe, elas falam, tia Bela, eu tô com um buraquinho aqui no meu dente, né? Ela fala dessa maneira para mim. Aí eu falo, é mesmo? Você tá com um buraquinho no dentinho? Aí ela fala, eu tô com um bichinho na minha boca. E às vezes ela manifesta no olhar, a tristeza quando ela me conta que ela tá com um buraquinho, com esse bichinho no dente. E a dor física, que a gente já falou, e a dor espiritual, gente, que a gente não pode esquecer. Eu gosto muito de conversar isso muito com a minha equipe de dentistas aqui, que as crianças, elas são almas. Cada criança que vem aqui pode ser um bebezinho da idade que for, é um ser humano que está ali na nossa frente. É um bebezinho que está expondo, é uma criança de 2 anos, de 3, de 4, de 5, de 8, ela é uma pessoa. E a gente tem que lembrar disso, que ela carrega dentro dela as emoções dela. Então, quando ela se sente, às vezes, diminuída perante os colegas, isso vai refletir muito espiritualmente na criança. Então, é muito importante que você, dentista, não se esqueça que nós temos que ter esse olhar diferenciado com relação à autoestima das crianças. E se você não se preocupa com isso, tá na hora de você abrir seus olhos aí, ó, e pensar que você pode fazer a diferença na vida de uma criança, que você pode oferecer muito mais do que só um tratamento. Você pode oferecer um acolhimento, né, e um olhar diferenciado para saber o que passa dentro daquele coraçãozinho daquela criança que tá cheia de cárie, que tá se sentindo, às vezes, triste. A gente tem que ter esse olhar diferenciado. E nós somos o quê, gente? Profissionais do sorriso. Já pararam para pensar nisso? Nós somos profissionais do sorriso. Então, a gente tem que estar ligado nisso, na autoestima. Nós somos profissionais aqui da saúde. Então, ligando o sorriso com a estética e com a saúde. A gente tem que fazer o quê? A união das duas coisas. E a gente não pode trabalhar de qualquer jeito. Não pode, de jeito nenhum. Bom, eu queria contar para vocês um caso. No ano passado, eu tive contato com um dentista. Na verdade, eu não tive contato com o dentista em primeiro lugar. Eu tive uma paciente, uma mãe, né, que me procurou para poder fazer uma avaliação da criança dela, e a criança tinha, acho que era por quase 3 anos, mais ou menos. E aí, quando a mãe me procurou, ela me contou que ela estava me procurando porque ela tinha já gastado muito dinheiro fazendo tratamento com um determinado dentista, e que o tratamento demorou muito, que a criança dava muito trabalho, porque ainda é bebê. Mas, na verdade, assim, o que eu sentia que a mãe estava muito chateada é porque a mãe não estava gostando da estética que aquela criança tinha na boquinha. Então, quando a criança ia sorrir, ela falou comigo que muitas vezes as fotinhas que ela tirava, a criança estava incomodada, e ela não estava satisfeita com o que foi feito. Enfim, aí eu fiz a anamnese, como a gente já conversou bastante sobre isso, muito bem feita, tentando conhecer esse núcleo familiar, e no exame clínico eu percebi realmente que aquela criança, ela tinha várias restaurações na boquinha, nos dentes da frente, a gente chama muito de cárie noturna, que as crianças que às vezes tomam leitinho ou mamam no peito de madrugada, e às vezes não fazem uma higienização correta, essas crianças sofrem, né, dessa cárie de mamadeira, cárie noturna, e aí a estética realmente estava muito ruim, e isso incomodou muito a mãe. E aí a mãe falou comigo, me contou, né, que essa dentista que tinha tratado, que ela tinha gastado um dinheiro e tudo, era uma prima da irmã dela, era algo assim que era da família e tudo, que ela estava muito sem graça de conversar com a prima, então ela queria ver o que eu achava que poderia ser feito. E era uma pessoa, assim, que não tinha uma condição social muito boa. Então, ou seja, para ela poder também fazer de novo um tratamento, pagar tudo de novo, eu vi que para ela isso ia ser pesado. E aí ela conversando comigo, ela falou, tia Bela, eu tenho liberdade com essa dentista, será que você não poderia, pelo menos, eu estou pagando a consulta com você, eu sei que você está olhando tudo, você não poderia pelo menos conversar com essa dentista para a gente ver o que foi feito, se tem alguma coisa que ela pode melhorar? E a gente sabe que aí entra a ética, né? Porque a gente também não pode intervir muito no trabalho da outra pessoa. Mas ela falou comigo que a dentista era muito querida da família e tudo, e que a dentista gostava muito do meu trabalho, porque me seguia no Instagram e tal, e eu fiquei, gente, com uma dor no coração, que eu falei, oh meu Deus, graças a Deus, para mim não falta paciente,
né? A gente tem muitos pacientes, e, na verdade, eu fiquei muito encantada com ela me procurar para ouvir a minha opinião e me pedir para ver se eu poderia fazer uma abordagem de uma ajuda na dentista, do que ela poderia melhorar um pouquinho naquela estética. E aí, com muito cuidado e tudo, ela me colocou em contato com a dentista, eu conversei, e no fim das contas, eu abri as portas também para essa dentista, ela veio aqui na clínica, conversamos juntos, tiramos fotinhas do atendimento, e eu percebi que essa dentista, ela realmente ela não tinha feito nada por mal, mas é porque talvez não existia muito esse olhar para a gente perceber que a gente precisa, no atendimento das crianças, a gente precisa fazer o melhor possível, a gente não pode fazer só aquilo que a gente consegue fazer no momento por ser difícil. A gente precisa também ter um olhar e fazer um atendimento bem feito. Aí, através de algumas orientações, eu troquei umas ideias com ela, mudei algumas formas de abordagem no consultório, algumas formas também de conter a criança, que às vezes não ajuda muito. Isso é uma coisa que é importante, porque a gente, como odontopediatra, a gente às vezes tenta fazer o melhor. E o melhor, às vezes, ou muitas vezes, não é o que a mãe espera. E eu falo uma coisa com vocês, gente. Às vezes a mãe fala, ô tia Bela, mas não tem como ficar assim, e às vezes a gente tem uma limitação, né? E eu brinco que eu falo, olha, assim como você está querendo, era só do jeito que Deus fez. Então, assim, infelizmente, quando a gente tem algum aparecimento da lesão da cárie, muitas vezes nós, como dentistas, a gente não consegue, gente, devolver, assim, 100% da estética. A gente faz o melhor. É esse melhor que eu acho que eu quero cutucar no seu coração para você entender que eu gostaria muito que você fizesse. E aí, como que a gente pode fazer como profissional para a gente poder mudar esse jeito de olhar e tentar ter esse olhar que vai perceber que as crianças, elas têm a autoestima. Então, eu tenho que olhar para além das aparências. Então, eu não posso ter um olhar de deixar o tratamento mais bem feito quando eu percebo que é uma mãe que é mais exigente ou é uma mãe que eu percebo que tenha mais condição financeira. O meu olhar ele tem que ser único para todo mundo. Eu tenho que ter essa maturidade de enxergar nos olhos e pensar daquilo que eu falei, que é uma alma que tá ali na frente, né? E aí, na consulta, é muito importante, quando você propõe um plano de tratamento para essa criança, quando você já está buscando esse seu olhar mais crítico com relação à autoestima, você fazer aquilo tudo que a gente já conversou em outros vídeos, que eu vou pontuar de novo, porque talvez você não assistiu os meus outros vídeos. Então, eu tenho que te dar umas dicas aqui agora também. É muito importante você fazer uma avaliação dos hábitos da dieta dessa criança. Por quê, gente? Eu não posso ter uma visão apenas do plano de tratamento que eu estou fazendo restaurador. Por quê? Essa criança vai continuar batendo na porta do seu consultório sempre. Porque se ela não muda os hábitos, eu não transformo essa mãe. E a criança, a gente sabe que todas as escolhas que estão sendo feitas para ela, vêm dos pais. Então, é muito importante a gente conversar com os pais sobre essa questão dos hábitos da dieta, porque precisa haver uma mudança nos hábitos para que todo o planejamento que você está executando nessa criança dure, né? Então, é imprescindível a gente tocar o coração das mães, a gente conversar com a mamãe, por que chegou a estar desse jeito o dentinho? Olha, percebendo que a autoestima da criança tá ruim, percebendo que a criança precisa de tratamento. Então, é muito importante ir na raiz do problema. E a gente só consegue ir na raiz do problema quando a gente dispõe de tempo para conversar com os pais, quando a gente não olha só o quê? O financeiro, fazer o planejamento, pensar no ganho que a gente vai ter financeiro, entra a pessoa, eu vou lá, tapa o buraquinho, coloco uma resina e tudo e vai embora. A mãe vai bater na porta de novo do seu consultório para resolver tudo de novo. E aí fica pior para você, porque você não conseguiu transformar a cabecinha na educação para a saúde da mãe, e aí você não se sente nem realizado com o tratamento. Mas quando a gente transforma o coração da mãe, quando a gente, mamãe, vem cá, volta a mãe lá, mamãe, olha, isso aqui que você está fazendo não está legal, sem julgar. Com muito amor no coração, sem julgar. Olha, mamãe, isso aqui a gente percebeu que você pode melhorar, a higienização não está acontecendo das 3 vezes que eu te pedi, que a gente conversou, então precisa escovar antes da gente começar o plano de tratamento, falar também com a mamãe como é importante que ela vai investir também financeiramente naquele tratamento. Então, ela também quer um retorno, e esse retorno depende muito das mudanças dos hábitos da mamãe. A outra coisa também, gente, com relação aos hábitos de higiene, uma coisa que eu quero falar que é muito importante nessas crianças que perdem a autoestima
por presença de muitas lesões de cárie. A gente sabe que hoje, muitas vezes, quando acontece dos pais serem separados, existe a guarda compartilhada. Então, eu vejo no meu consultório que as mães, às vezes, ficam um pouco tristes com isso, mas tem que ceder, porque o papai também é pai, né? Aquela criança não foi feita sozinha. Então, o que é legal de fazer? O papai tem que vir na consulta. Ah, mas eu não converso com o papai e tudo, então vamos marcar uma das vezes que a criança vem para tratar o que está tirando a autoestima, o que está incomodando todo mundo, o papai vem. Por quê? Porque aí é uma oportunidade que você, como um bom profissional, também de gastar um tempinho com esse pai, para ele poder aprender também os hábitos de higiene, os hábitos da dieta, porque aí você consegue unir o papai e a mamãe no bem daquela criança que você está cuidando, porque senão vai dar tudo errado. A mamãe cuida bem e o papai não cuida bem. Ou o papai cuida bem e a mamãe não cuida bem, né? Não estou aqui para julgar quem que é. E outra coisa também que é muito importante é a gente saber quem que cuida dessa criança. Como eu falo, né? As crianças podem ficar o dia inteiro, por exemplo, na casa da vovó. Então, a vovó que escova, a vovó que passa o fio dental. Então, é importante a vovó também vir no consultório. Por quê? Para a gente garantir esse planejamento, a execução desse plano de tratamento, que está devolvendo a autoestima para a criança, é muito importante que quem cuide participe também do processo de educação para a saúde. Isso é imprescindível, né? E também, outra coisa importante, que as crianças, enquanto elas não escrevem letra cursiva, elas precisam de alguém para ajudar na higienização. Então, eu preciso saber quem é que está ajudando na higienização para poder ensinar essa pessoa que ajuda. E uma coisa importante nessas crianças que perdem a autoestima por lesões de cárie, é a gente propor aos pais deles realizarem para a gente um diário dietético. Eu gosto muito de usar no meu consultório. E o diário dietético é assim, você vai pegar 3 dias e vai colocar lá, pedir o papai, ou a mamãe, ou a vovó, quem estiver olhando a criança, quem fica com a criança mais, para anotar tudo que a criança comeu, desde a hora que ela acordou. Aí ele vai anotar o que comeu no café da manhã, vai anotar o que comeu no lanche da manhã, vai anotar o que comeu no almoço, vai anotar o que comeu no lanche da tarde, no jantar, e se teve o famoso leitinho antes de dormir. E aí, além disso, ao lado daquilo que você está anotando, você vai pedir para a pessoa anotar também se escovou. Porque aí, na hora que ela traz esse diário dietético, antes de você iniciar o plano de tratamento, você tem que fazer uma análise desse diário para você ver se essa criança está tendo uma ingestão frequente também, né, da dieta. Porque crianças que comem o dia inteiro, você pode fazer a melhor resina, o melhor tratamento nessa criança, ela sair linda e maravilhosa, vai soltar. Porque é uma criança que tem o meio bucal com pH ácido por muito tempo durante o dia. E a gente tem que ensinar os papais, né, gente? Não pode esquecer disso, isso é da graduação. A gente ensinar que a gente precisa criar uma rotina de alimentação, porque as crianças que comem toda hora, as bactérias vão produzir o ácido, e esse ácido vai tentar furar o dentinho da criança o dia todo. E se a bactéria consegue, não é, gente? Furar, a gente aprendeu isso na faculdade, furar o esmalte, que é aquela coisa bem dura, feita pelo papai do céu. Pensa para vocês verem as resinas que a gente faz, os ionômeros que a gente faz, que não é igual o esmalte que Deus produziu, vai conseguir furar bem rapidamente. Então, é muito importante a gente convencer os pais dessa mudança de hábito, para que a gente possa realmente ter sucesso no nosso tratamento e que essa autoestima perdure por muito tempo. Né? E manter os resultados que a gente quer. Então, a saúde bucal, ela tem que estar linkada com a estética, que vai gerar crianças super felizes e seguras, que vão conviver com as famílias, conviver na escola, convive com os colegas também, né? E uma coisa que eu lembrei, que eu não posso deixar de falar, é sobre um bullying. O bullying hoje acontece muito, e a gente vê no consultório, às vezes as crianças falam, as mais velhas, de bullying, e elas às vezes demoram até a contar para os pais sobre a questão do bullying. Vou contar um caso para vocês, que eu atendi no ano passado. Eu recebi aqui na minha clínica uma criança muito linda, de 4 anos, coisa mais bonitinha do mundo. E ela chegou do jeito que eu descrevi para vocês no início do vídeo. Enquanto eu conto aqui, eu estou lembrando na minha mente a chegada dela. E aí ela entrou na clínica com aquele olhar baixo, de mãozinha dada com a mamãe e com o papai. Toda arrumadinha, muito bem vestida, com sainha, com roupinha, tudo que vocês pensarem que a gente como mãe gosta de colocar, ela chegou linda. E aí, na hora que ela chegou, como eu gosto muito antes de brincar com as crianças, porque na salinha de brinquedo eu percebo muitas coisas, né,
que a gente observa na criança, que os pais nem contam pra gente, ou nem contaram ainda, porque não tiveram oportunidade. E aí eu reparei que na hora que eu fui cantar uma música com a criança, ela só ficou batendo pandeirinha e ela não cantava. E aí eu percebi, gente, tem alguma coisa errada com essa criança. E aí a gente foi passando para o escritório com os pais, e aí a mamãe e o papai me contaram, ó, Tchabela, a gente procurou, porque a nossa criança, ela nasceu com um defeito e ela tem um defeito no esmalte em todos os dentes. Então, é uma criança que ela não estava sofrendo da baixa de autoestima por lesões de cárie, porque os pais são super cuidadosos, mas ela tinha um defeito congênito, então todos os dentes dela nasceram sem esmalte, que vocês sabem que é a amelogênese imperfeita, né? Na literatura está escrito que chama amelogênese imperfeita. E aí os pais, quando eles me falaram, eu falei com eles que eu já tinha observado na brinquedoteca que ela tinha realmente um problema no esmalte, e aí eles falaram comigo que já tinham procurado vários dentistas e que, como o caso dela era um caso muito grave, e que muitas pessoas que olhavam não tinham coragem de iniciar o tratamento, porque realmente era um caso da boca inteira, todos os dentes faltava esmalte. E aí, nessa hora, a mãe, né, claro que a gente percebe já, a mãe estava com os olhos, assim, encharcados de lágrima, e ela me falou, Tia Bela, nós estamos aqui porque a gente gostaria muito que você nos ajudasse a resolver esse problema, porque eu não aguento mais, a minha filha fez 4 anos, e ela agora já tem mais ou menos uns 20 dias que ela chega em casa todos os dias, e ela fala, mamãe, meu coleguinha disse que o meu dente é podre. Ela falou desse jeito comigo, e nisso, assim, com os olhos cheios de lágrimas. E é claro que nessa hora a gente deixa de ser dentista, a gente quer o quê? Acolher aquela mãe que chega, e eu pego mesmo na mão. Na época não tinha Covid, então a gente pega mesmo na mão dessa mãe e a gente se coloca ali com um olhar, para além de ser dentista, como uma pessoa que está ali, ó, mamãe, eu te entendo, eu estou aqui para te ajudar, entendo o que você está sentindo. E ela falou muito, olha, a minha criança, realmente, ela não quer sorrir mais, ela não quer tirar retrato, ela não quer mais nada. E ela só chorava todos os dias, porque ela ficou estigmatizada, como se ela fosse aquela criança do dentinho amarelo. Enfim, a gente fez todo o planejamento, a gente seguiu todos os passos que eu falei com vocês, fizemos toda uma análise de anamnese, também de questão da dieta, porque uma criança que tem a falta do esmalte em todos os dentes, ela também precisa ter, claro, né, um controle de dieta, um controle de higienização, e graças a Deus deu tudo certo. E foi muito bom, porque foi um plano de tratamento muito grande, onde a gente teria que executar as coroinhas de acetato em todos os dentinhos, né? E aí, o que eu pensei? Falei, gente, uma ótima oportunidade para que eu traga a minha equipe para perto de mim, que são os odontopediatras que trabalham comigo. E foi maravilhoso, porque eu tive a oportunidade de trazer a minha equipe toda para cuidar dessa criança. E foi tão bom, porque eu senti a minha equipe, assim, engajada mais ainda com aquilo que eu penso, que nós temos que ter esse olhar diferenciado na questão da autoestima. E aí, eu fiz um planejamento junto com elas do que a gente faria nessa criança, e como o tratamento ele teria que ser feito não o mais rápido possível, mas a mãe queria o mais rápido possível, né? Pela questão do bullying na escola. E aí eu tive uma proposta, falei, gente, nós vamos fazer o seguinte, eu vou coordenar esse atendimento, e aí tem 2 dias que eu não estou nessa clínica que vocês estão me vendo aqui, aí a gente vai pegar o caso dela, vamos fazer todos os dias essas coroinhas, e cada dia que eu não estiver, uma de vocês da minha equipe, porque são todas especialistas em odontopediatria, bem engajadas nesse olhar diferenciado, humanizado, e a gente fez um trabalho assim, muito bonito, e eu tenho certeza que essa criança, gente, a gente fez uma transformação no coração dela, foi assim, uma coisa maravilhosa, e uma transformação também no coração da minha equipe, porque eu senti assim, que eu dei aquele gás que faltava, sabe, para elas poderem compreender esse olhar, que eu sempre tive e que eu gostaria que elas tivessem. E aí, depois que a gente terminou o trabalho dela, eu achava tão bonitinho que ela vinha, e não foi muito fácil, não. A gente fez tudo, mas tinha dia que ela não queria nenhum. Teve um sábado que eu vim aqui para a clínica para poder fazer os dentinhos dela, e nesse dia era eu que ia fazer, eu não consegui fazer nenhum, porque naquele sábado ela não estava querendo cooperar, e eu precisava ter esse olhar, ela não queria aquele dia. Então,
vamos voltar para casa, voltou na semana e a gente finalizou esse tratamento dela. E depois eu fiquei muito feliz, assim, com as palavras que eu recebi dessa mãe, porque ela falou comigo, Tia Bela, eu tô tão feliz porque o que você e sua equipe fizeram por ela é impagável. Ela não estava falando em questão de financeira, mas ela falando a questão que ela ficou muito feliz porque a alegria dessa criança era chegar em casa, levantar o lábio e olhar os dentes no espelho. Então, criança tem autoestima, assim, e passou a amar a fazer selfie. Aí eu adorei, na hora que ela me contou que a menina só queria ficar pegando o celular e fazer selfie, fazer selfie. Eu fiquei muito feliz com isso. Estamos no controle, ela vem direitinho nos controles, que é importante a gente colocar isso para os pais, para que a gente mantenha não só a autoestima, mas a saúde bucal em dia, que é importante para todas as crianças. Então, gente, a gente tem, alguns dentistas podem falar assim, não, mas eu não acho importante perceber a autoestima. É uma opção do dentista, né? É uma objeção que ele fala. Eu não tenho tempo para ficar fazendo um trabalho tão perfeito. Para mim, criança, o que eu fizer na criança tá bom porque o dente de leite vai cair. Esqueci disso aí também. Então, eu vou fazer de qualquer jeito. Então, isso é um pensamento errado, né? Porque eu acho que só faz você caminhar para trás, quem pensa isso. E aí, eu não atendo esse tipo de criança também, é uma coisa que a pessoa pode pensar. Não, no meu consultório não aparece. Aparece sim, ué. Uma vez que você se disponibilizou a atender crianças, qualquer criança pode aparecer no seu consultório. Então, a gente tem que pensar muito bem que os dentistas que não dão importância a esse constrangimento e essa vergonha da criança são dentistas que não planejam, dentistas que não olham para além dos dentes. Eu acredito muito que são profissionais que eles nunca vão se sentir completamente realizados. É isso que eu penso. E o jeito certo da gente fazer isso é o quê? A gente tem que acolher essas famílias que vêm com as crianças se sentindo tristes, com o olhinho caído, por causa da autoestima. A gente tem que fazer um bom planejamento, a gente tem que fazer uma boa orientação, é imprescindível uma boa orientação da dieta. A gente tem que ensinar aos pais também os melhores hábitos, né, da higiene, que é importante para a gente poder ter a manutenção de tudo aquilo que a gente planejou. E eu queria muito falar com vocês que esse trabalho que eu fiz, só para fazer um adendo, você que é profissional, você já deve saber, essa melogênese imperfeita, ela ocorre também nos permanentes. Então, é um caso que a gente não finalizou ainda, porque a mamãe sabe que todos os dentes permanentes também vão vir assim. Eu sei que é uma tristeza, eu sei que é uma dor muito forte no coração dessa mãe. A gente não precisa falar com uma criança de 4 anos que isso vai acontecer, mas a gente sabe que é um caso difícil e é um caso que a gente está se preparando para poder ajudar essa criança na troca dos dentes, que deve acontecer, né, entre 6 e 7 anos, já perde um dentinho que a gente arrumou, e aí começa a nascer os dentinhos também, faltando esmalte, os dentes permanentes. Então, gente, a gente tem casos simples, desde uma lesão de cárie que tira a autoestima, e a gente tem casos até mais complicados, como dessa criança que eu contei, que é a boca inteira que ela não se sente bem, e que ela não sorri, e que ela fica triste. Mas a gente tem que estar preparado para resolver o mais simples, com o mesmo empenho, com a mesma presença de Deus, com o mesmo engajamento com os pais, abraçar os pais, para que essa criança possa ser tratada, cuidada, acolhida e os pais se sentirem realizados, né? A melhor coisa do mundo que eu falo é a gente receber o salário que a gente tem, da consciência tranquila de que eu fiz o meu melhor. Esse é o melhor salário. O salário que a gente recebe financeiro é bom, a gente paga as contas, a gente se sente realizado também. Mas o salário da consciência tranquila de que eu, Tia Amélia, dei o meu melhor para aquele paciente, para aquela tristeza que ele estava sentindo, da autoestima, eu sei que eu fiz o meu melhor. Isso aí é impagável. E eu quero deixar para vocês agora uma tarefa para essa semana. Eu quero que vocês, a partir de hoje, vocês observem todas as crianças que chegam no seu consultório, independente dessa criança ter, igual eu falei, pode ser uma lesão de cárie pequenininha, tá ali incomodando, você vai tentar ter esse olhar diferenciado
para além dos dentes. Eu tenho a certeza que na hora que você for dormir, na hora que você deitar no seu travesseiro, você vai lembrar muito bem de mim, dessas palavras de incentivo que eu estou te dando para você que é minha colega, que atende criança na sua cidade, você que já é odontopediatra. Eu tenho certeza que você vai fazer o seu trabalho diferenciado e você, cada dia mais, vai alcançar o seu objetivo de ser uma profissional realizada dentro do coração e dentro da sua mente. Então, conte comigo, esse programa ele foi feito para te ajudar. Você não está sozinho, eu sou a Tia Bela e nos encontraremos no próximo vídeo. Um beijo!